Sejam bem-vindos, estamos aqui com o Fábio Wolff, ele é sócio da Wolff Sports. Fábio, bem-vindo aqui à Flash Score. Estávamos a conversar que é uma empresa muito grande, já tem vários anos de atuação no mercado. O que é que fazem e que números é que já têm conservados até agora, amealhados até agora, Fábio? Perfeito, são 19 anos de agência, eu estou há 28 anos no mercado. Então, a minha carreira inteira eu fiz dentro do marketing esportivo, dou aula, apresento um podcast que chama Patrocinei e muito feliz de trabalhar com essa indústria. Nós fechamos aí mais de 800 milhões de reais em contratos de patrocínio. Então, a nossa atuação da Wolff Sports, nós somos a agência número 1 em patrocínios fechados no mercado brasileiro. Nós temos negócios fechados com 108 clubes, entre nacionais e internacionais. Lá fora trabalham com quem? Nós fechamos patrocínio para o River Plate, para o Independiente de Medellín, América de Cali e vários outros clubes da América do Sul. América do Sul. Sim, América do Sul. Nós trouxemos o Atlético de Madrid para um evento que nós organizamos, que é a Brasil Ladies Cup, em 2022. Enfim, então nossa atuação é na organização de eventos, na consultoria, que aí vem boa parte da nossa receita. Então, dentro da consultoria, nós preparamos sempre planos tailor-made, então entender o que o cliente precisa e nós fazemos o plano sob medida. Eu costumo dizer que nós não somos vendedor de terno, nós somos o alfaiate. Certo. Então a gente busca o briefing e do briefing a gente traz um plano customizado. E aí, obviamente, a gente trabalha para atender os KPIs, os objetivos de cada cliente. E tem mudado muito o mercado nos últimos tempos. Parece que o investimento cresceu bastante, não é? Sobretudo aqui no Brasil, e é dessa realidade que nos cabe aqui mais falar. Tem mudado muito ultimamente? Sim, o mercado está se tornando cada vez mais profissional. A pandemia acelerou bastante a questão dos eventos live, das experiências através dos eventos esportivos e culturais. As pessoas querem vivenciar essa experiência e o esporte é uma plataforma maravilhosa para relacionamento, para ativação e, enfim, várias empresas têm investido muitos milhões de reais, milhões de dólares, é uma indústria que cresce no mundo todo, nessa indústria e o mercado vem mudando bastante aqui no Brasil, muito em função das casas de aposta, que vem investindo muito no patrocínio esportivo, especialmente de 2021 para cá. O mercado, lembrando, né, que o mercado se iniciou com uma zona cinzenta em 2018, então alguns investimentos mais tímidos, acelerou pós-pandemia. E hoje acredito que nós estejamos no pico dos contratos de patrocínio. É porque quase que para onde quer que a gente se vire, nomeadamente no futebol, há uma empresa de apostas, não é? E o volume de negócios, por aquilo que é noticiado, realmente explodiu. Isso traz novos desafios constantes para uma empresa que trata de marketing, imagino. Sem dúvida, os números cresceram absurdamente e o mercado, ele trata o plano comercial. É para uma casa de aposta ou não é para uma casa de aposta? Então, se é para uma casa de aposta, o plano comercial ele vai 8 a 10 vezes maior o valor do que... Exatamente. Então, por exemplo, se um patrocínio de um clube de futebol, na parte da frente, o master, né, que nós consideramos o espaço mais nobre do uniforme, ele vale 35 milhões de reais, na parte de trás superior, para uma empresa que não seja uma casa de aposta, é 3 milhões e meio, 4 milhões. É 1 para 10. Quase. Sim. Então, é assim que o mercado vem trabalhando, e não só no esporte. Na mídia como um todo, realmente as casas de apostas, dos últimos 2 anos para cá, vem pagando a conta. A regulação, imagino que tenha mudado alguma coisa, não sei se mudou muita coisa, mas pergunto-lhe até isso mesmo, mudou muita coisa, isso foi para melhor na sua visão, o que é que tem da sua experiência, o que é que tem mudado e como? A regulamentação ela tornou o mercado mais cirúrgico. Então, hoje as casas de aposta elas pagam impostos e a alta tributação. Então, antes o que podia ser um teste
eu não pago imposto, então vamos investir aqui, lá, e vamos ver o que é melhor. Nesse momento, existe, óbvio, uma preocupação das casas de aposta, porque no momento que o mercado foi regulamentado, muitas sofreram com o número de cadastros, caiu o faturamento. O budget, o orçamento, ele se torna naturalmente menor, porque você passa a pagar imposto e não é só imposto, você tem que também preencher todos os requisitos da regulamentação. 30 milhões de licença, mais Exato. 5 milhões de aprovisionamento, mais ou menos, né? Então, o que as empresas elas buscam, as casas de aposta buscam, é a conversão, né? São os leads. Então, por isso que eu digo que o mercado... Os visitantes de primeira vez, aumentar esse número, né? Exato. Então, ela objetiva trazer os jogadores para a plataforma e reter os jogadores na plataforma. Óbvio que brand awareness é importante, exposição de marca, ser uma marca confiável porque tem um embaixador que é uma pessoa querida por todos, isso tudo é importante. Né? Passou a jogar-se muito também nesse campo, Exato. né? É preciso que a credibilidade entre em campo também. Exato. Né? A credibilidade é importante, né? Antes da regulamentação nós sofremos bastante com casas de aposta que de repente tinham que pagar prêmios e não pagavam e depois você não conseguia cobrar porque as pessoas desapareciam, né? Óbvio que existe uma preocupação em relação ao mercado, o black, né? Existe uma preocupação em relação à fiscalização desse mercado, né? Já que hoje as empresas para atuar nesse mercado têm uma outorga de 30 milhões de reais, então é preciso que, obviamente, o governo tenha uma fiscalização grande nas empresas que não estão autorizadas a atuar. Né? E o mercado hoje é um mercado que é muito mais desafiador, porque as empresas hoje, quando elas fazem investimento, ela precisa tangibilizar um investimento. Ela precisa trazer um retorno. Bom, já era normal para todos os outros, né? Sim. Mas que isso é a vida normal de uma empresa, mas realmente no mercado antes não regulado era muito mais fácil contornar tudo isso. Não saindo do futebol, Fábio, mas já para terminarmos, estão a trabalhar também com o Vítor Reis, que agora está no Manchester City. Como é que tem sido essa parceria? Como é que nasceu? Como é que está a correr? O Vítor, nós começamos a trabalhar com ele em 2024, setembro de 24. Nós criamos um plano estratégico de posicionamento de imagem para ele. Era Palmeiras ainda, então, na altura. Palmeiras. E o Vítor é um menino nota 10, cabeça boa, é um líder nato, foi capitão de todas as seleções brasileiras de base e é um menino que tem bons valores, tem uma boa família, uma boa cabeça e isso facilita muito o nosso trabalho. Então, por exemplo, numa das primeiras conversas com ele, ele disse, olha, eu gosto muito de cachorro e minha família tem um viés social. Então, nós tornamos, por exemplo, ele embaixador de marca de uma ONG que faz um trabalho muito bacana, que é a Cão Sem Dono. Enfim, depois disso veio um patrocínio de 10 anos com a REAG, que é a maior gestora financeira do Brasil, não atrelada a um banco. O contrato mais longevo da história do futebol brasileiro. É porque ele também é muito novo, não é? Ele é muito novo. Uma margem grande. Exato. Para 10 anos de contrato. Realmente a empresa viu um valor muito grande no Vítor, os atributos que ela se assemelha. E para o Vítor eu diria que o céu é o limite. Assim, um menino com talento, com uma cabeça boa, low profile, não deixou a fama subir, muito, muito tranquilo, muito sereno e muito acessível. Fábio, quando você precisar falar comigo, me liga, me manda mensagem. Ele é realmente muito aberto e é um perfil de jogador que a gente torce para que nós tenhamos mais outros Vítor Reis, para que a carreira do atleta seja bem construída não só dentro do campo, mas fora do campo também. O depoimento de Fábio Wolff, ele é sócio da Wolff Sports, mais de 800 milhões de reais em patrocínios e também casos como este de Vítor Reis, uma das várias conversas muito interessantes que temos tido por aqui. Até à próxima.